Pessoal, mais um dia iniciando o café da manhã, culto e almoço e depois bora pra casa. Foi maravilha. Foi muito bom, mas só 3 dias é pouco para aproveitar tudo. Mas o café é muito bom, né, mãe? Tem pão de queijo, bolo, um monte de coisa. Que cada dia a gente provou um pouco, né? Mas é muito bom. E com certeza eu acredito que ano que vem, se tiver retiro, Deus proverá. a gente volta. Eu vou continuar filmando tudo pra vocês. Tomara que vocês tenham gostado de ver tudo, né? O culto, a peça das irmãs, a coreografia. Que eu vou colocar tudo ali num vídeo específico, como tudo ficou muito comprido. Então eu vou colocar no vídeo completo, né? Pra todos assistirem. E a irmã pregadora foi uma bênção, né, mãe? Belos testemunhos. E Deus operou em cada irmã, cada flor do jardim. Cada uma é uma flor do jardim. E acompanhe mais o culto que vai ter agora com Santa Ceia. E depois o almoço, depois bora pra casa. Né, mãe? Até depois. Tempo de cantar chega. Que te feriram, terão que ver você curada no mesmo lugar. E você cair, terão que ver você levantar. Na terra que te humilharam, terão que ver você se alegrar. Na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem do mal. Bendito é o Senhor. Tenho a honra de nessa manhã, mais uma vez, cumprimentar o jardim de Deus, a noiva do Cordeiro, a propriedade particular e exclusiva. A Masturiana, que dia tão especial, e que manhã tão gloriosa. A presença dele é real aqui. Aleluia. O cheiro do perfume do Espírito Santo invade esse lugar e faz-nos desejar ainda mais estar nesse jardim e ser um jardim. Quero nessa manhã externar a Deus toda a minha gratidão pelo privilégio, pela honra, por fazer parte dessa família tão maravilhosa chamada Família de Deus aqui na terra, por saber que temos um Pai e onde quer que estejamos, o seu olhar está sobre nós e a sua mão está estendida para nos conduzir em segurança e nos livrar e guardar de todo mal. Louvo a Deus pela vida de cada irmã, de cada família, de cada propósito, de cada vitória, de cada sonho. Louvo a Deus. Sou grata a Deus, irmã querida, amiga de coração, uma feliz, a pastora Eliésia, Carol. Não conheço o Pedro, mas já ouvi falar tanto dele. Que é assim, vó é coisa que só Deus entende, né? A gente
gente diz que filho é a coisa mais preciosa, mas só para quem não tem neto. A gente bate nos filhos para defender os netos, pode ter certeza. Eu já digo logo para minha filha, não se atreva. E o melhor de tudo é que nós não somos netos de Deus. Somos filhos de Deus. E por sermos filhos, Ele tem toda a liberdade e autoridade para colocar no prumo, para apertar os parafusos, chamar o eixo. E é maravilhoso quando temos um pai tão zeloso, tão ciumento e tão exclusivista. Eu digo, olha, se tem algo bom é ser exclusivo. E quando nós nos encontramos e podemos experienciar, participar, aprender e desfrutar da presença dele, é algo que é assim, irmãos, incontável, indizível, indescritível. Hoje pela manhã eu estava falando com a minha companheira, a minha fiel escudeira, né, com a Rui, e estava dizendo que hoje pela manhã, quando eu acordei para fazer o meu período de devocional, minha alma se alegrou tanto imaginar que hoje nós vamos celebrar mais uma vez a morte e a ressurreição daquele que numa cruz declarou sobre mim e você: são meus, está consumado, e ninguém mais poderá condenar aquilo que eu justifiquei. Quem tentará acusação contra os meus, eu os justifiquei. E quando somos justificados, nós temos uma grata e eu digo assim, olha, extraordinária motivação para proclamar que Ele vive, que Ele é o Rei por excelência e que Ele é o Salvador das nossas vidas. Minhas amadas, nós vamos hoje começar fazendo uma leitura do livro de Ruth, bem basiquinha, tá? E depois nós vamos passar para 2 Samuel. Mas nós vamos começar aqui com Ruth. Ruth capítulo 2, e nós vamos ler apenas uma pergunta que está no verso de número 5. Só a pergunta nós vamos ler. E logo depois nós vamos fazer uma pequena atividade, bem ligeirinha também, só para a gente poder vivenciar algo da comunhão. Ruth, capítulo 2, amém? Amém. Amém? Amém. Vocês tomaram café? Amém. E quem não tomou está jejuando, né? Ah, tá vendo só? Quem também, né, irmão, para o retiro para jejuar, com toda essa abastança que eles, né? A gente já, quando vem para o retiro, jejua bem antes, né? Tipo, vou compensar o jejum lá no hotel. Tá certo. Ruth, no capítulo 2, o verso 5, tem apenas uma pergunta. E nós vamos ler todas juntas. De quem é esta moça? Vamos? Todas juntas agora. De quem é esta moça? Mais uma vez. De quem é esta moça? E agora só ouçam. E respondeu o moço que estava posto sobre os secadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Amém? Agora deixe os objetos na cadeira, e nós vamos fazer aquela atividade de ontem à noite. Capítulo 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança que foi feita no jardim. Quando o nosso tema traz para nós uma referência tão maravilhosa sobre um jardim fechado, uma fonte selada, um manancial de águas vivas, e ao sermos resgatados, no Éden fomos fracassados e expulsos, no Getsemane fomos afligidos, mas no jardim do sepulcro fomos resgatados. Foi preciso descer a sepultura para ressurgir no jardim. Descemos a uma sepultura da agonia, da solidão, do desamparo. No meu entendimento e de algumas correntes teológicas, o momento mais crítico da história do cristianismo ocorreu na sequência do jardim do Getsemane, quando Jesus, e aí a gente tem várias lições, e é óbvio que não dá para a gente hoje entrar no mérito delas todas,
aprender e estudá-los. Quando Jesus entra na Páscoa, e hoje nós estamos aqui numa celebração de comunhão, onde fazemos memória a esse fato e tornamos pública a nossa confissão de que Ele é o Salvador por excelência. Quando Ele vai comunicar o traidor, olha, amados, isso traz uma lição preciosa, principalmente para quem tem lideranças, principalmente para quem tem, eu digo assim, olha, cuidado, zelo do que se comenta dentro de casa em relação à igreja perto dos filhos. Hoje a maior tragédia das famílias é o que eles ficam sabendo do que acontece nas igrejas, nos bastidores, porque pais não têm sabedoria, sem contar aquelas irmãs sem trava na língua, que chega no cabeleireiro e sai contando coisas da intimidade da igreja. Outro dia um cabeleireiro me perguntou uma coisa sobre um dos nossos membros, eu olhei para a cara dele e disse assim para ele: tá me achando com cara de fofoqueira? Ele disse: não, é porque fulano. Eu falei: então chega, morreu aqui, não quero saber, e se você sair divulgando eu vou processar você. O que acontece na minha igreja, falei assim para ele: você não tem nada com isso, é Deus, a igreja é dele, e é ele que vai cuidar. E quando a gente olha Jesus tomando a precaução, ele sai de uma festa, cercado de gente, bajulador, aqueles políticos, os legalistas que queriam aplauso, que queriam estar perto, tirar foto, né? Naquela época ele já tinha foto, porque tem a foto da Santa Ceia. Quando Jesus chama os 12 apóstolos num cantinho reservado, ele diz: há entre nós um traidor. Ele não falou isso para a multidão. Isso nos ensina que as nossas particularidades têm que ser tratadas com reserva, com responsabilidade e com gente séria, com gente que tem compromisso. Alguém cometeu um deslize, errou, chame no cantinho, converse. Não deu jeito, chame uma testemunha, converse. Não deu jeito, chame os presbíteros. Mas não saia dando palhinha nos dentes. Mas quando Jesus foi entrar para o Getsemane, ele não chamou os 12. Por que será? Eles não eram de confiança? Com certeza era. Porque se assentavam na mesa com ele. Até o traidor sentou na mesa no lado direito dele. Se é eu, já quebro os dentes dele. Sai daqui. Sai daqui. Jesus lavou primeiro os pés dele, para depois lavar os de João e se sentar à sua esquerda. Ou estar no jardim quer dizer que, ainda que eu conheça o meu inimigo, eu preciso tratar da mesma forma que eu trato o amigo. Quando Jesus vai para o Getsemane, ele só convida Pedro, Tiago e João. E por quê? Ele não sabia que Pedro ia trair? Sabia. Ele não sabia que João ia se debandar? Sabia. Ele não sabia que Tiago ia voltar à oficina? Ele sabia. Claro. Mas por que ele chamou os 13? Porque na ressurreição da filha de Lázaro, a filha de Jairo, na ressurreição da filha de Jairo, ele expulsa toda a multidão de dentro da casa. E ele chama apenas Pedro, Tiago e João. E por quê? Porque Pedro ia ser o pastor da igreja pentecostal. Pedro era o indicado para receber o Espírito Santo do Pentecostes. Meu Deus, ele vai negar. E aí? Ele vai negar, mas eu vou consertar. Eu não estou vendo a negação, eu estou vendo a possibilidade do amanhã. Eu sei no que eu vou torná-lo, eu sei no que ele vai ser transformado, eu sei o pastor que ele vai ser, eu sei o homem de valor que ele é. Não é um momento de fraqueza que aporta o projeto de Deus, não, amada. O que faz o projeto de Deus vingar é a certeza que há mudança e transformação naqueles que têm o encontro com o Espírito Santo de Deus. E por que ele leva João para lá? João, eu vejo você como aquele que vai descrever a Nova Jerusalém. Mas eu sou tão menino, eu sou tão dengoso, eu sou tão mimado, eu sou tão pequenininho. E Jesus diz: pois é, meu querido, mas na hora que te jogarem um tacho de leite, de azeite fritando, tu vai
descobrir o que te aguarda. Mas eu nem vou naquela igreja, aquela irmã nem me cumprimenta. Eu vou para um lugar onde eu sou vista, eu sou invisível. Que frescura. E aí vem Tiago. Por que ele levou Tiago? Tiago era aquele que não acreditava muito no irmão. Tiago era aquele que dizia, minha mãe diz que ele é do Espírito Santo, mas não sei não. Ele brinca normal, ele varia. Mas ele faz umas coisas estranhas. Ele faz umas coisas estranhas. Esses dias mataram um passarinho. Ele olhou para o passarinho, deu soprinho, o passarinho saiu voando. Eu tenho medo dele. Mas ele olha para Tiago e diz, tu vais ser o pastor de Jerusalém. A igreja mãe da humanidade. Tiago, pastor por excelência. Há quem diga que ler o livro, a carta de Tiago, é se arrepiar até os pelos da sobrancelha. Porque ele é um pastor. E quando ele escreve para Jerusalém, ele já vê o futuro até o arrebatamento. Visionários. Hoje nós estamos aqui, precisamos ser visionários. Enxergar as possibilidades do Calvário, as possibilidades do Éden, as possibilidades do sepulcro vazio. Hoje nós temos tudo que eles não tinham. Hoje nós temos liberdade, tempos maravilhosos, tecnologia, possibilidades, gente intelectual, gente preparada. Hoje você tem que você buscar, você vai encontrar, amados. O que nos segura? O ativismo. A gente tem tantas atividades. A gente arruma tantos compromissos que Deus fica em último lugar e a sua obra fica sendo preterida, porque eu não olho para Ele, eu não olho para Ele e nem para o lugar que Ele me colocou como a prioridade da minha vida. A prioridade tem sido o trabalho, a profissão, a casa, filho, marido, e depois quando a gente já está só com a da gaita, aí vai sentar para ler a palavra, já pescando, dormindo, a Bíblia chega a cair da mão. Ou então quando vai orar, já está assim, então Deus. E Deus diz, minha filha, não precisa da sua sogra não. E quando a gente começa compreendendo que lá no sepulcro vazio, ressurgimos uma nova criatura, justificados em Cristo, com direitos à herança e à eternidade, e restaurados à comunhão do Pai, é que nós vamos entender o valor da aliança que foi feita no jardim. Se não houvesse um jardim, Deus prepara, eu digo assim, Deus é demais para conta, Ele chega a ser algo assim, não é apenas indescritível, incompreensível, é algo inimaginável. Ele cria todo um ambiente, coloca o homem, né? Aí vem o jardim, que nós falamos dele, o jardim lá no Éden. E quando a gente tem um jardim externo, onde, né, os invasores, e agora está na moda invasor, né, irmão? Agora tem liberdade, né? Então, quando você vê um imóvel fechado, você já fica assim orando. Eu passo perto de uma casa que está fechada com plaquinha lá de vende ou aluga-se, eu já estendo a minha mão e digo, Deus, repreende o invasor. Porque aquilo lá custou o trabalho de alguém. Quando você tem um jardim que ficava aberto e o invasor entrou e roubou a comunhão, e roubou a alegria, e roubou a presença de Deus, ele vai para um jardim, que é o jardim de Getsemane, e cria ali um jardim eterno. Lá naquele jardim, o Éden, Deus passeava nele. No jardim do Getsemane, do sepulcro aberto, vazio, ele habita no jardim. E por isso ele é fechado. Porque onde Deus habita, Ele não permite invasores, nem saqueadores. Ele não permite que haja aqueles que subtraem. Ontem, quando eu falava daquele jardim que tinha lá no beco, perto do lugar que eu moro, a gente olhava aquele jardim que alguém plantou. Só que quem plantou cansou de cuidar sozinho dele e abandonou. Um dia ele foi jardim e quem passava lá e pegava uma flor, pegava um cheirinho verde, só sabia tirar, só sabia sugar, só sabia arrancar, só sabia levar. E quem está no reino só saqueia no reino, como é que fica? E quem está no reino e não cuida das coisas do reino? Eu espero que aqui não tenha ninguém que passe por uma experiência assim. Mais uma vez, nossa igreja, como a maioria das igrejas hoje, tem essas cadeiras lindas, né? Bordado ali, o isopo né?
da igreja, tudo lindo, aquela coisa linda. Um dia, na minha frente, a irmã pega um papel, uma caneta e dá para o filho ficar escrevendo ali na cadeira. Volta e meia aquela caneta escapava e riscava as nossas cadeiras lá, são off-white, são branquinhas. Eu olhando aquilo, eu bati no ombro dela e eu disse: minha irmã, olha o que seu filho está fazendo, minha querida, não dê uma caneta para ele. Tem salinha, tem a área das crianças ali, leva ele para lá. Ela virou para trás e olhou e disse assim: irmã, cuida da sua vida, uma igreja rica dessa. Nossa. Ali eu orei para não descer da cruz, irmã. Pode ter certeza. Eu respirei fundo, eu contei até 10 e eu disse para ela: faz uma coisa, minha irmã, leva essa caneta e dá para ele escrever lá no seu sofá, porque lá custou o seu dinheiro, lá não foi consagrado, sabe, irmã? Essa cadeira ela é consagrada, ela está no templo, tá, minha irmã? E a senhora está depredando os utensílios do santuário, minha irmã. Ela olha para mim atrás, levantou, saiu resmungando. Aí quando passou o porteiro falou assim: eu não sei, que gente chata nessa igreja. E eu, glória a Deus, continuo chata. Porque esse reino não é meu e não é seu. Estamos aqui para cuidar dele. E quando a gente olha para essa questão de uma aliança formada no jardim, onde hoje o jardineiro, hoje Deus, né, a presença da Trindade habita nesse jardim, hoje eu tenho a segurança de estar guardada, protegida, coberta e, de uma certa forma, escondida. O salmista fala disso com muita lindeza. Ele diz assim: porque no dia da adversidade, tu me esconderás no recôndito do teu tabernáculo e no teu pavilhão eu não serei encontrado. Então ele está dizendo: olha, na hora que a coisa espreme, na hora que a coisa vai explodir, tu me tira de cena. E Deus é Deus, que nesses momentos onde nós podemos estar realmente em perigo, Ele nos livra e nos esconde do inimigo. Eu tenho uma filha do coração, a mais velha, ela é missionária na Índia, já faz 13 anos que ela está lá. E ela já viveu por experiências assim extraordinárias. E um dia ela me liga e ela diz assim para mim: até quando teve o tsunami, foi bem na região que ela estava, eu quase enlouqueci a embaixada, porque eu fiquei 2 dias sem notícia dela. E eu corri para Brasília, eu estava em São Paulo, eu corri para Brasília e fiquei lá na embaixada. E eu queria notícia, está tudo desligado, não tem com quem falar. Eu falei: tem que ter. Ninguém não morreu todo mundo, alguém tem que correr para algum lugar para dar notícia. E quando eu tive notícia, quando eu consegui falar com ela, ela me disse assim: não mãe, eu não estou lá. Eu disse: onde você está? Ela disse assim: faz 2 dias, na véspera do tsunami, faz 2 dias a base me mandou para Pagim, porque nós vamos fazer um curso. Eu disse: meu Deus, Jesus maravilhoso. Ela estava em Léo, Deus tira ela 700 milhas e leva para Pagim. E eu, meu Deus, eu comecei a chorar e a glorificar a Deus. E eu disse: como tu fizesse com o teu passaporte? Ela disse assim: eu não sei, ninguém não me pediu nada na migração. Esse é o Deus que esconde. Esse é o Deus que cuida. E nesse texto de 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler um texto, irmãs, que para mim ele é assim o carro-chefe da graça que nos busca. A graça que nos buscou. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Amém? Amados, só uma pausinha. Pastor Eliezer está lá, Santo? Vamos recebê-lo, não é? Ele não é o pai espiritual? Ele não é a autoridade? Pastor, quer ocupar um lugar aqui? Seja bem-vindo. Irmãs, vamos dizer um bem-vindo, bem bonito. Vocês não são aquelas mulheres? Parece um bando de maricata lá fora. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Bate palma, irmão, que é isso? Obrigada, pastor. Obrigada. De Davi, todas nós temos assim aquela figura de um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que passou por vales, lutas, tribulações, desafio, perseguição, mas em nenhum momento nós encontramos esse homem fazendo algo que pudesse dizer ou dar a entender que ele não amava a Deus. Mas como assim, Rogério? Olha o que esse homem aprontou. Mas ele aprontou o que aprontou. Só que quando chega no Salmo 51, ele diz assim: eu não estou preocupado nem com o reino, nem com os servos, nem com os benefícios do reino, nem com o trono, nem com a coroa. Eu estou apenas preocupado com a tua presença. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era uma daquelas, daquelas coisas inusitadas de Deus. Davi é uma das coisas improváveis. Davi é uma das coisas jamais sequer planejada. Por quê? Porque Davi vinha de uma família pobre. Ele não tinha nem estatura, nem beleza, nem agilidade, nem destreza. Davi era a vergonha da família, porque ele não era valente, ele não era guerreiro, ele não lutava, ele não tinha cabelo como os de Eliabe. Ele era, digamos, aquele filho que não aparecia. Ele não vinha para as festas da família e ele nunca estava presente em nenhuma reunião, porque ele foi afastado do convívio familiar, porque ele negou a raça. Ou seja, todos os irmãos eram valentes, todos os irmãos tinham cabelo que vendiam na feira, todos os irmãos eram, serviam o exército do rei. Eliabe era escudeiro de Saul. E aí a gente começa olhando quem era Davi. A improbabilidade de dar certo. Por isso ele foi cuidar das ovelhas do pai, da família. Mas Davi não tinha chances, amados. Ele não tinha altura, ele não tinha cultura, ele não sabia lutar, ele não servia para ser escudeiro, ele não tinha agilidade de cavaleiro. Ou seja, ele era feio, ele era pequeno e ele não representava o modelo do reino. E competir com Saul era impossível. Por quê? Porque Saul era alto, Saul era belo. A palavra diz que Saul era tão lindo que as mulheres desmaiavam. Não entendeu? Eu fico imaginando o coração batendo na ponta da língua. Saul foi o rei que Israel pediu e Deus escolheu no modelo deles. Alto, bonito, famoso, cheiroso, admirável. Eles trocaram. Quando Deus fala a eles, mas vocês têm Samuel. Samuel é feio, é velho, é gordo, é largo. E Deus diz: tá bom. Então vocês querem trocar o nome de Deus por um famoso. Eles trocaram. Davi não tinha fama. Então, para competir com Saul era algo desigual demais. Davi também não tinha nem origem, nem tamanho, nem beleza, nem cultura. E também Davi não era, digamos assim, muito
chegado nas festas do arraial, aquelas festas de dança, né, de música alta. Davi era mais recluso, né? Escrevia salmos, poesias, cânticos, tocava harpa, cuidava das ovelhas, brigava com o leão. Onde já se viu um rei que briga com o leão e com o urso, né? Não tem exército de leão e urso, né? Pois é. Então o Deus dos improváveis escolhe um homem desse tipo, um garoto, né? A idade, ele não tinha idade também, ele era um menino de 16 para 17 anos. E vai lá e unge ele como rei do trono de Israel. Mas não era aquele rei que ia ser trocado, venceu a gestão, venceu o mandato. Não, ele vai ter um trono que nunca mais ficará vazio. Um trono onde o outro rei que se assentar será o rei da eternidade. E Deus escolhe quem? Ruth, a moabita, a senheira neiteira, a viúva, a desqualificada, a estrangeira, aquela que poderia servir ao homem que quisesse, porque ela não tinha homem para protegê-la. Então quem quisesse se deitar com ela, ela tinha que aceitar, porque ela era só uma viúva sem ninguém. Ela não mandava, ela não tinha vontade própria. Mas Deus pega essa mocinha lá, estrangeira, pagã, sem nada, sem nem comida, sem casa. A gente não chama ela só de desterrada, chama de sem teto e sem terra também. Ou seja, ela vai trabalhar no campo e ela vai de boia fria. E não leva boia, porque em casa não tinha. Ela não era nem boia fria. Ela ia para o trabalho, ela foi para o trabalho sem absolutamente nada. E aí a gente vê Deus escolhendo essa desvalida, desprotegida, desamparada, sem nenhuma qualificação para ser quem? Ascendente de Davi. Ou seja, pobre já era pobre, desamparado já era desamparado. Só que Deus traz para nós algo tão maravilhoso. É o desamparado, é o desprotegido, é o desacreditado, é o excluído que eu trago para o meio do jardim e coloco como pilares de uma igreja. Porque Deus não trabalha com a força humana, Deus não trabalha com o trânsito político e Deus não trabalha na área da intelectualidade. Deus trabalha com a área de um coração convertido a Ele. E quando Ruth toma uma decisão, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu comeu, como, onde tu dormiu, durmo, onde tu morreu, você sepultada, aí ela toma uma decisão. Eu não sei quem é seu Deus, mas eu conheço você, Noemi, e por você eu faço e tomo uma decisão de servir o teu Deus. Quantos modelos nós hoje temos entre nós? Quantos tomam decisão de servir o nosso Deus pelo nosso comportamento? Quantos olham para mim e querem ser igual a mim? Quantos olham para mim e querem se vestir igual a mim? Quantos olham para mim e querem ter meu vocabulário? Quantos olham para mim e querem ter a coragem, né? Não vou dizer que eu sou corajosa, mas é tudo pela graça, de me convidar para uma balada e eu dizer, meu querido, meu Deus não está na balada, então meu irmão, onde Deus não está, eu não vou. Ai, que caretice. O céu é povoado de careta. Eu digo sempre assim, olha, os espertos, os que sabem aproveitar a vida, estão todos lá naquele inferno. Eu estou no meio dos caretas e é para lá que eu vou. Nessa nossa contextualização, amados, com toda aquela, os acontecimentos, nós vamos encontrar nesse texto, ele tinha chegado de uma guerra, vencido uma batalha contra os amalequitas, aqueles que Saul não quis exterminar, aqueles que Saul preferiu trocar a ordem de Deus pelos despojos. Deus mata esse rei, mata, acaba com eles, eles são inimigos do povo de Israel. Saul olha para a riqueza do rei e o rei fala, se tu me deixar vivo, tudo isso é teu. Ele trocou a ordem de Deus pela riqueza, os despojos dos amalequitas. Quantos hoje trocam comunhão? Quantos trocam santidade? Quantos trocam integridade, moralidade por um cargo político? Não é nem pelo emprego bom, não, é um cargo político. É para ouvir miséria, é para fazer parte de bandidagem, é para estar misturado na sujeira. Quantos Saul ainda sobrevivem? Mas sempre haverá Davi no nosso meio. Sempre haverão os Davis. Por quê? Porque a igreja tem o seu remanescente. Aleluia. E quando Davi está lá e ele vence a batalha, ele matou os amalequitas,
o que isso, amados? Já tinham se passado 20 anos. Não foi uma semana, não foi duas. Mas será que Deus falou mesmo? Será que Deus usaria aquela irmã para falar? Aquele irmão lá nem tem tudo isso de vida. Será que foi Deus que falou? O nosso julgamento é pequeno, é frouxo, é vazio, é sem fundamento. Porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na ordem que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usou jumento, peixe, galo, e foi usando, mas o corvo, usou bicho. Por que Ele não pode usar um ser humano a sua imagem e a sua semelhança? Por que eu tenho que classificar a intimidade, a santidade? Imagina se Deus fosse olhar para a classificação de Davi. Imagina se Deus fosse olhar para o estado social e cultural de Ruth. Estaríamos em lugar nenhum, condenados. Mas Davi, naquele dia, descortina a sua história. Não perca a sua história. Não perca. A sua história é a sua referência. Pessoas que não valorizam a sua história são pessoas que não têm raízes. Pessoas que não se firmam, que não se ficam. Tico, aquele que come no prato da Felícia, come no prato da Rúbia, no prato do pastor, no prato da irmã, e vai, onde tiver um pratinho aberto ali, ele come. E olha que tem crente tico, hein? Ele larga o culto da palavra, porque hoje vai ter o culto do cesto cheio, lá na igreja do fulano. Mas a palavra não me dá o que o cesto cheio dá, eu vou para lá. Aquele profeta, ele desenterra até a minha tataravó para falar coisa. Isso é um bandismo. Deus não mexe com o morto, não. Morreu, sepultou, acabou. Quem revira a cova é o diabo. Os cultos da palavra estão ficando cada dia mais vazios, porque os tico-tico estão indo comer em outros pratos. E fubá barato, não é nem fubá bom. Aqui tem arroz, feijão, bife acebolado. Lá é fubá de quinta categoria. Davi descortina a sua história. Meu Deus, será que restou alguém da casa de Saul? Porque naquela batalha onde todos morreram, quem sobreviveu? Apenas Mefibosete, o filho de Jonatas. Não é esquisito isso? Porque o rei não era de Israel. Saul foi o rei ungido por Deus, ele profetizou, ele cantou, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele trouxe a glória de Deus para ele, mas esse rei está crescendo porque eu sou bom. Mas viram as vitórias, mas também eu tinha estratégia. Quando ele começou a trazer a glória para si, Deus olha e diz, não precisa de mim mais não. Tira o meu espírito de você. Quero ver quem você vai se tornar sem meu espírito. Davi vendo o fim de Saul, sem o Espírito de Deus, a primeira coisa que ele diz, Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu não quero ter o fim que Saul teve. Eu não quero passar o que Saul passou. Senhor, tira tudo, mas não tira o teu Espírito e não me lances na tua presença. Aleluia. Vem alguém e diz, olha, Ziba trabalhava com Saul, quem sabe ele tem alguma notícia. Davi manda chamar Ziba, e olha que Ziba tem em todo lugar, mas não adianta você querer expulsar os Zibas, porque não, em todo o reino tem Ziba. Ziba cheio de hipocrisia, cheio de falsidade, bajulador, falso. Porque ele roubava o reino, ele era tão, digamos, 171, que ele vendia esse copo como cristal. Pegava o dinheiro e colocava um outro semelhante no lugar. Sabe por quê? Quando Davi assumiu o reino, tudo era falso no reino. Porque Ziba tinha vendido o ouro, a prata. E ele, tão astucioso, quando ele chega na frente de Davi, Davi diz assim, és tu, Ziba? Em vez dele dizer sou, ou em vez dele dizer, olha, servi ao rei Saul. Olha, eu sobrevivi naquele embate, mas eu vim para esse reino. O que ele faz? Eu sou teu servo. Mas os Zibas têm uma lábia, poder de convencimento, estratégia de engano.
hipócritas, mentirosos, oportunistas. Mangenilda, pelo amor de Deus, nós somos crentes. Oxi, vocês nunca viram crente assim, não? É porque eles são crentes que são assim. Porque se eles fossem salvos, não seriam. Se fossem convertidos, não seriam. Se tivessem compromisso com o reino, não seriam. Se pertencessem ao jardim, não seriam. Se fossem cuidados pelo jardineiro, não seriam. Se permitissem ser trabalhado pelo jardineiro, não seriam. Sabe por quê? Porque a hora que o jardineiro entra em ação, ele tira tudo que não presta da terra. Aleluia. Ele arranca tudo que não presta para que haja flores saudáveis, viçosas, perfumadas, impressionantes, admiráveis. E a igreja do Senhor, ela precisa ser admirada. As pessoas precisam admirar a igreja pelo poder, pela ousadia, pela autoridade, pela necessidade que o mundo tem de pessoas que têm palavras de vida. A gente precisa orar. E eu oro. Afasta de mim o Ziba. Afasta de mim os Amazas. Afasta de mim o Isebá. Afasta de mim, Pai, que não presta. Porque, amados, quando o Ziba chega e diz, servo teu, Davi não deu nem confiança para ele, porque sabe quem ele era, né? Deus não engana. Quando alguém chega para Deus e diz assim, Deus, vai acontecer um negócio aqui, vai dar um cataclisma, vai acontecer o quê? Vai acabar com tudo? Deus olha assim e diz, não. Se fosse acontecer, Abraão saberia, porque eu não farei nada sem antes falar ao meu amigo Abraão. Se você é descendente de Abraão, tenha plena certeza, nada acontece sem o pré-aviso de Deus. Nada acontece sem que o Espírito Santo nos alerte. Nós nunca somos enganados. Podemos ser, digamos assim, desapercebidos. Sabe quando você não dá muita atenção? Sabe quando você não valoriza? Sabe quando você acha que não, aquilo não pode acontecer? Pois é, não. Naquele momento, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque ele não deixa ninguém enganado. Existem sonhos espirituais, existem visões, revelações. A palavra é a maior revelação que todos temos nas mãos. Quando ele diz a Ziba, sabe se tem alguém vivo na casa de Saul? Ele diz, tem sim. Por que tu quer saber? Porque eu quero abençoar. Gente, mas tu tem o direito de matar, porque ele era teu inimigo. Não, eu vou abençoar, sabe por quê? Porque ele é filho de Jonatas, e eu tenho uma aliança. Levante a sua mão. Aleluia. Você pode confessar essa aliança. Hoje é o dia da celebração da aliança. Eu tenho uma aliança contigo. Eu firmei uma aliança lá no lugar secreto. Ali, Pai, eu fiz uma decisão de usar uma aliança de noivado até o casamento que vai acontecer, o arrebatamento dessa igreja. Sou tua noiva, Pai. Aleluia. E quando ele diz, eu quero abençoá-lo, Ziba diz, tem meu filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Oh, amados. As pessoas que enxergam apenas o defeito, os aleijões, os impedimentos, as fraquezas, os erros, as impossibilidades. Pessoas que dizem, tem a fulana, mas se eu fosse você, não botava ficha nela não vale a pena. Ixi, olha, menina, não vou nem te contar o que essa mulher já aprontou, o que ela fez. Se a gente tivesse a sabedoria de Davi. Davi olha para ele e diz assim, olha, eu não perguntei se ele é perfeito, não perguntei se ele é digno, não perguntei se ele merece, não perguntei se ele serve para alguma coisa, não perguntei se ele é útil, não perguntei se ele é bonito, não perguntei se ele é bem vestido, não perguntei se ele é digno, não, eu só quero saber, ele está vivo? Ele está vivo?
aliança com o Pai dele. É por isso, amadas irmãs, que quando os filhos saem para conhecer outros caminhos, não esqueça, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você, e por amor a você e a essa aliança, seu filho não ficará em Lodebar. Onde ele está? Ele está lá em Lodebar. Lodebar era um lixão. Era aquele lugar onde só moravam mendigos, pedintes, leprosos, aleijados, sem esperança, pessoas que esqueceram da própria existência, pessoas sem nome, pessoas sem propósito, pessoas sem ninguém, pessoas sem família, pessoas sem perspectivas, sem sonhos, pessoas que olhavam para si como cão, como cachorro, que virava a lata do lixo nas ruas que sobravam. É para lá que foi um príncipe. Ele era príncipe, neto do rei Saul, nasceu no berço de ouro, no futuro de ouro, cheio de servos, bajulado, paparicado. Naquele dia, quando há invasão do arraial de Israel, e a ama que cuidava, a babá, ela sai apressada, e ele tinha ali por volta de 5 aninhos, eu acho, mais ou menos isso. E ela sai apressada correndo, e a Bíblia não diz, mas ele caiu e quebrou os 2 pés. Como assim? Não podia ser um pezinho só? Mas o que Deus está dizendo para nós? Sabe aquela passagem de Lucas? Quando um rei convida para um senhor convida para o casamento do seu filho os amigos, os chegados, os bem vestidos, os classificados, os estilosos. Quando ele convida para o casamento, cada um tinha uma ocupação, ninguém foi ao casamento. E ele diz aos seus servos, discípulos: saiam pelos valados, pelas periferias, pelas encostas, pelos lixões, pelos lugares que ninguém frequenta. Vá no lugar dos abandonados, vá no lugar dos que estão com fome, vá no lugar dos desamparados. E quando eles saem e eles encontram esse tipo, que sou eu e você, porque Israel não quis se sentar na mesa do casamento, e ele diz a Israel: naquele dia você virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, e eles se assentarão na mesa comigo. E quando eles chegarem, dê um banho, troque a roupa, para que eles se assentem na mesa. Fomos lavados, fomos trocados, o nosso trapo de imundice por uma veste de louvor. Ele nos tornou digno para nos sentarmos à mesa. Ele fala assim: vai buscar. Ele é um príncipe de Deus. Ele é herdeiro do trono. Ele não nasceu, ele não foi chamado. Ele não tem aliança, ele não tem promessa para viver no lixão. Traga ele para o palácio. Amados, quando Davi diz: vá buscá-lo, Ziba diz: chama criado uma dessas carruagens. Ele diz: não, ele é príncipe. Ele não anda em qualquer carruagem. Ele anda na carruagem real. Prepare a carruagem real. Amados, vocês têm noção do que é uma carruagem real? Linda, aqueles cavalos imponentes, as éguas imponentes, todas enfeitadas, gloriosas, entrando no lixão e perguntando: onde está Mefibosete? Me chame Mefibosete. Mefibosete estava na casa de Maqui, que quer dizer casa do amparo, casa do amor, casa de quem ama, casa de quem não espera recompensa. Ainda no lixão, Deus tem uma casa de amor para nos colocar. Na hora do desamparo, Deus tem uma Maqui para nos amparar. Na hora da solidão, Deus tem a casa de Maqui para nos levar para lá. Na hora da fome, Deus levanta uma Maqui para comer alimentos para nos alimentar.
Deus nunca permitirá que quem tem uma aliança morra no lixão. É por isso que a esperança não pode desvanecer, minhas amadas. É por isso que nós não podemos desistir da promessa da aliança. Nós não podemos sair desse jardim. Nós não podemos abrir brecha nesse jardim. Nós não podemos permitir invasores, ladrões. Se alguém invadiu seu jardim, roubou seu sonho, roubou sua perspectiva, roubou a sua saúde, lembre-se, hoje Deus tira você dessa situação. Porque Ele é Deus de aliança. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus queridos. Está concedida a permissão em nome de Jesus.